Como não adiar mais os estudos de alemão? 6 passos para que você não faça mais isso, né? Se você realmente colocar em prática esses 6 passos, você dificilmente vai ficar empurrando os estudos de alemão com a barriga. Tudo beleza, pessoal? Vocês estão me ouvindo? Para quem não me conhece, meu nome é Ravili e eu ensino brasileiros na Alemanha a falar alemão com mais confiança no dia a dia. Tudo beleza com vocês? Vocês estão me ouvindo? Boa noite. Então vamos lá, o tema de hoje é como não adiar mais os estudos de alemão, que é algo muito recorrente. Quase todo dia também o pessoal fala: Ravili, estou muito desmotivada, não tenho foco, não tenho motivação, ando empurrando os estudos com a barriga, o que é que eu posso fazer? Eu reuni as melhores estratégias baseadas em ciência, então eu pesquisei antes de trazer esse tema aqui para vocês, porque eu vou trazer aqui para vocês 6 passos, 6 estratégias para vocês não empurrarem o idioma, o estudo de alemão com a barriga, beleza? Vamos lá entrar logo na primeira estratégia aqui. O primeiro passo para você não ficar empurrando os estudos de alemão com a barriga envolve crença de desmerecimento. Como é que é a tua comunicação interna? Como é que você conversa com você mesmo? Como é que você conversa com você mesma? Quando você para dar um conselho para o seu melhor amigo que está desmotivado, que está meio depressivo, que não está correndo atrás, e você vê que ele tem um grande potencial, quando você vai dar um conselho para o seu melhor amigo, o que é que você fala para ele? Pense o que é que você falaria para o seu melhor amigo que tem um excelente potencial de crescer, e só que está desmotivado, está meio depressivo e não está correndo atrás, e ele pode fazer muito mais. O que é que você vai falar para ele? Cara, sai dessa aí, pode contar comigo, você é um cara super inteligente, você não está aproveitando seu potencial, mas você pode sim fazer, né? Vai fazer um exercício físico, sai um pouquinho mais aí da caverna, bora fazer alguma coisa e tal. Então, sendo seu melhor amigo, você vai se esforçar para colocar essa pessoa para cima. Agora, por que é que a comunicação interna, a comunicação que você tem com você mesma ou com você mesmo, é te colocando para baixo? Por que é que quando você conversa com você mesma ou com você mesmo, você fala que você se bota para baixo, você duvida da sua capacidade? Será que eu consigo? Será que eu sou capaz mesmo? E cheio de medos de tomar atitudes e várias crenças de desmerecimento. Não, eu sou burra demais para isso, não tem jeito não, não tem para onde correr. E eu vou te contar ainda hoje por que você pensa assim. Principalmente relacionado aos estudos de alemão. Nossa, sou muito burra, eu não levo jeito para essas coisas. Então, se você está o tempo todo com essa comunicação interna, mas isso vai dificultar de uma forma absurda. Por quê? Porque você já acredita naquilo. Você passou uma vida inteira se colocando para baixo e isso aí reflete nos resultados que você tem. É por isso que, se você estiver vivendo uma vida arrastada, tendo sonhos e não está concretizando esses sonhos, tem objetivos, não atinge esses objetivos, começa a observar a tua comunicação interna. O que é que você fala com você mesma e com você mesmo. Só que vai exigir de você o drone. Bota o drone. O que é botar o drone? Botar o drone significa... É uma metáfora para assim, para você tentar olhar de cima. Porque é muito difícil você perceber os pensamentos automáticos que você tem. É muito difícil. Se eles vêm, você simplesmente age acreditando que os pensamentos... você se identifica com eles, você acredita neles. Ah, se eu estou pensando é verdade. Agora, quando você bota o drone, você começa a perceber, olha só o que eu estou pensando aqui. Que pensamento mais besta. Se eu fosse dar um conselho para um amigo meu, eu não falaria isso para ele. Mas por que que eu estou com esse tipo de diálogo interno comigo, me colocando para baixo? E eu vou falar um relato para vocês aqui de uma aluna minha. Não vou citar o nome dela, claro, mas é algo que aconteceu numa aula ao vivo. A gente estava aqui na aula ao vivo, aula em grupo e tal. E eu comecei a entrar nesse tema porque eu percebi que ela tinha muita crença de desmerecimento. Ela, nossa, sou burra demais, né? Não sei o quê. Eu falei, não, você não é burra. Pode repetir aí, vai com calma e tal. E eu comecei a perceber qual era a comunicação que ela tinha com ela mesma. E aquilo ali me deixou, né? Eu falei, cara, tem que ajudar ela, tem que falar. E aí eu cheguei pra ela, né?
falei assim, tem a liberdade de falar um negócio com você que é algo construtivo? Ela pode falar. Aí eu falei, olha só, dá uma olhadinha em como você está se comunicando com você. Está sempre se colocando para baixo e talvez ao longo da sua vida você foi condicionado a pensar assim. Porque eventualmente você ouviu isso do seu pai, da sua mãe, da sua família, na escola, onde não importa. Eventualmente você ouviu que você era burrinha, que não levava jeito, né? E você começou a acreditar nisso, e essa sua crença realmente fez com que você não atingisse muito objetivo na sua vida. Tira isso do seu vocabulário. Esquece isso de que você não é capaz, de que você é burrinha, não sei o quê. Por que burrinha? Ah, não, porque eu errei. Mas você acha que para aprender alemão você não vai errar? Você vai errar ainda 1 milhão de vezes. E na verdade, quanto mais você se dedicar e quanto mais você aprender, mais você vai errar. Todo mundo, qualquer estrangeiro que você vê falando um idioma estrangeiro, alemão, inglês, chinês, o que for, se a pessoa está falando um idioma que não é o idioma materno dela, você pode ter certeza que ela errou 1 trilhão de vezes, se ela fala bem. Quanto melhor ela falar, mais ela errou. Porque deu a cara a tapa, errou, levantou, corrigiu e tal, porque erro é lição. Então, aí eu falei com ela, né? Observa teus pensamentos automáticos, tuas crenças centrais, porque esse diálogo interno aí, ele reflete muita coisa na vida. E você se coloca para baixo e aí você deixa de atingir muita, mas muita coisa por causa de crença de desmerecimento. Vocês já perceberam que às vezes você percebe que tem gente que nem tem tanto traquejo para alguma coisa, mas a pessoa vai numa autoconfiança danada e consegue? Você fala, caramba, como é que essa pessoa tira tanta autoconfiança? Da onde é que tira tanta autoconfiança assim para fazer, para falar e tal? Mas a pessoa vai, faz e acontece porque não tem essa crença de desmerecimento. Percebe? Então, a minha aluna nessa aula, ela chorou e etc. E ela prometeu para si mesma que em 2024 ela não vai ter esse diálogo interno mais de sou burra demais para aprender, nossa, não levo jeito. Porque a depender da infância que você teve, se você ouviu isso, você às vezes nem lembra. Mas aí você deixou sem querer cair um prato, cair um copo, aí chega a mãe ou o pai e fala assim, nossa, mas fulano não tem jeito mesmo, toda desajeitada, todo desajeitado. E aí o pai ou a mãe não sabia o quanto isso ia refletir na autoestima da criança. De desmerecimento, de não leva o jeito, está sempre com receio, com medo absurdo. Então muitas vezes você tem até conhecimento para falar alemão, aprendeu algumas coisas, na hora de falar não consegue, é uma tremedeira, é uma suadeira, e você fica às vezes, meu Deus, meu coração tá quase saindo pela boca aqui, eu nem sei porquê, não tem um leão na minha frente, é só um atendente de uma loja, a loja tá vazia. Por que é que o coração vai sair pela boca aqui e eu não tô conseguindo falar? É porque tá rolando coisas por trás ali, pensamentos automáticos que você nem tá percebendo, que tá te travando, que tá fazendo você suar ali, ficar agoniada, ansiosa, né, por causa de eventuais traumas, igual o nosso colega colocou aí. Alguém comentou alguma coisa aqui em cima? Deixa eu ler. Seus vídeos me ajudam muito, Ravile. Hoje umas crianças alemãs conversaram comigo no DB, me senti uma criança sem saber me comunicar. Eu entendia o que eles falavam, mas as palavras não saíam. Nossa, imagino. Eu imagino, mas tem solução para isso, tá? Tem solução para isso, é estratégia. É estratégia, eu vou falar dessa estratégia no evento que alguns de vocês já sabem que eu vou fazer a partir de segunda. Se você não sabe, só digitar aí quero para participar do evento gratuito que começa segunda-feira. Se tiver em outra rede social, primeiro link nos comentários. Próximo comentário aqui, reprovei por 1 ponto na prova do B1 e fiquei bem mal depois. Estudar de novo está sendo uma luta, mas não tem como fugir do problema. Eu moro aqui na Alemanha e preciso disso, preciso aprender. Muito bom, realmente, bom essa sua garra, né, de, poxa, não tem como fugir, vou pra cima. E, velho, eu já fui reprovado em prova também, mas eu simplesmente entendi o seguinte, cara, fui reprovado, vou fazer de novo, vou estudar, vou fazer de novo. E prova é um saco, eu odeio prova. Por quê? Quer dizer, eu odeio prova de proficiência, não prova inteligente, porque tem provas inteligentes que vão te ajudar a se comunicar no dia a dia, e tem prova de proficiência que vai te cobrar um monte de besteira que você não vai usar, que você vai passar naquela prova ali, 3 dias depois já esqueceu todo o conteúdo da prova. Isso pra mim é uma grande besteira. É uma máquina de fazer dinheiro, é uma ineficiência absurda, porque você faz curso, faz prova, tem certificado e não fala com segurança no dia a dia. Então adiantou de quê? Então tem prova inteligente, tem prova burra. Essas provas de proficiências, todas são provas burras. Todas, sem exceção. Já fiz várias, tudo prova
idiota. Próxima, então a primeira estratégia aqui para você não adiar o estudo de alemão, e você tem que aplicar todas as 6 estratégias que eu vou falar, mas a primeira é: observe a sua comunicação interna. Se você está se colocando para baixo o tempo todo, isso vai fazer com que você realmente não tenha vontade de estudar, já entenda que eu não levo jeito mesmo e tal. Aí você vai ficar muito vítima daquelas empolgações. Empolgaçãozinha de 2, 3 semanas, aí depois diminui, fica nesse eterno vai e vem aí, que não te leva para lugar nenhum. Segundo passo, para você não adiar os estudos de alemão. O segundo passo que eu anotei aqui é a seguinte pergunta. Eu quero que a gente reflita agora sobre essa pergunta. Que quem falou essa pergunta aqui foi a dona do Nubank. Eu vi uma entrevista com essa dona do Nubank e ela fez essa pergunta. Eu achei tão inteligente, tão legal. Eu falei, cara, tem que levar isso para os alunos aqui. A pergunta é: do que é que você não quer se arrepender? Do que é que você não quer se arrepender? Essa pergunta ela é muito massa, velho. Vocês pegaram a profundidade dessa pergunta? Deu pra sentir? Do que é que você não quer se arrepender no futuro? Essa é massa, né? Dá até pra pensar no curto prazo, assim, do que é que você não quer se arrepender daqui a 3 meses. Supondo que você está se dedicando aos estudos de alemão e você está fazendo acontecer agora e tal. Do que é que você não quer se arrepender daqui a 3 meses? Do que é que você não quer se arrepender daqui a 1 ano? Do que é que você não quer se arrepender lá no final da vida? Eu pensava parecido com isso, eu não formulava assim na minha cabeça, igual ela falou, né? Que ela falou assim: do que eu não quero me arrepender? Eu não formulava assim na minha cabeça, não. Em relação a isso, eu pensava assim: cara, lá no final da minha vida, quando eu olhar para trás, o que eu falaria para mim mesmo que eu poderia ter feito melhor, né? Lá no final da vida, eu tenho um encontro comigo mesmo. Então eu me olho aqui, a gente senta na mesa, ó. Imagine só você, no final da sua vida, você tem encontro com você mesma. Uma versão de você que você queria ser e a versão que foi. Uma versão que não se dedicou, que deixou muita oportunidade passar e etc. A sua outra versão, você vai olhar para sua versão, a versão real, né, que não conquistou muita coisa. Você vai olhar para a versão que poderia ter sido e vai pensar: caramba, eu poderia ter sido isso tudo? Eu poderia ter sido... Aí a versão top vai falar assim: você poderia ter sido isso tudo. Só que você tinha uma inteligência maravilhosa, você acreditava que não tinha. Você teve muita oportunidade, você deixou passar. Muitas escolhas, muitas decisões que você teria que ter tido, você não teve por causa de medo. E era um medo ilusório, porque você não ia morrer por causa daquilo. Era só você fazer uma decisão ali que ia mudar a sua vida, né? E você teve medo por causa de perfeccionismo. O perfeccionismo te travou. O medo de errar travou de você fazer aquilo, você não fez, a oportunidade passou e já era. Então, esse passo número 2 serve muito para a gente não adiar nossos estudos, que é: do que eu não quero me arrepender? Velho, você é capaz pra caramba. Você pode muito, muito. Enquanto você tá vivo, você pode muito, muito mais. Faz acontecer. Né? Se alemão é importante para você, se você mora aqui e precisa do alemão para conduzir uma vida melhor, para dar uma melhor condição para sua família, que inclusive eventualmente está no Brasil, que você ajuda ou quer ajudar, pensa nisso. Do que eu não quero me arrepender daqui a 2 anos? É olhar para trás e falar assim: poxa, em 2 anos eu poderia ter conquistado tanta coisa em relação a esse idioma aqui que está me travando minha vida, poderia estar no emprego melhor e etc. Então, isso aí ajuda. Se você parar para refletir sobre isso e anotar do que você não quer se arrepender, isso vai te ajudar a não adiar os estudos, que vai te dar uma injeção de motivação. Terceiro passo para você não adiar mais os estudos de alemão. O terceiro passo é você ter agenda e rotina. Eu sei que parece óbvio, mas eu vou explicar algumas coisas aqui, eu vou trazer umas coisas mais profundas, principalmente para quem é ansioso ou ansiosa. Agenda e rotina ajuda a não adiar, óbvio. Então, é importante que você pegue ali as próximas semanas, ou mesmo você faça isso uma vez por semana. Pô. Pega uma vez por semana, domingo de noite, domingo de dia, já senta ali um pouquinho no computador, senta ali na sua mesa e para. Como é que vai ser minha próxima semana agora?
de segunda a sexta. Vou trabalhar de que horas a que horas? Eu tô indo treinar, não tô? Quando eu chego em casa, o que é que eu faço? Faço janta, tenho família, não tenho? Como é que vai ser minha agenda da semana? E aí, você vai separar ali um intervalo para você se dedicar ao idioma. E você vai colocar na agenda, e aquilo ali é um termin, é um agendamento que você tem com você mesma para o seu futuro. Para de inventar desculpa, você está investindo em você, no seu futuro. Ah, eu vou estudar alemão, pô, já chego morta do trabalho, não sei o quê. Você vai estar fazendo para você. Ninguém vai te tirar disso mais. Uma vez que você atingir um certo nível no idioma, ninguém vai te tirar isso mais. Claro, a não ser que você não fale mais e volte para o Brasil e pare de falar alemão, vai esquecendo. Mas de uma forma geral, se você atingir um certo nível, você vai continuar com aquele nível e aprendendo mais e tal. Então você consegue, durante uma fase da sua vida, dar um gás absurdo e depois fica mais de manutenção. Você dá um gás e depois a manutenção. A manutenção é bem mais leve. Aí agora a manutenção é gostosa, porque você está lendo um livro em alemão, um livro que você gosta, tá vendo filme em alemão, tá batendo um papo com amigos que você fez, saindo para tomar uma, para dançar, ou para ir no restaurante, comer uma pizza, enfim, não sei o que é que você faz. Mas é isso. Mas o que é que eu quero falar para pessoas ansiosas em relação à agenda e rotina? Se você é ansiosa, você tem que ter rotina, tem que ter agenda. Porque eu falo que eu era, a comunicação interna tem que mudar, né? Mas enfim, minha personalidade é de uma pessoa ansiosa. E eu tenho que malhar, tenho que fazer um monte de coisa para não surtar. E o que é que acontece? Eu percebi que, como eu sou um cara muito ansioso, eu percebi, cara, eu tenho que ter eu tenho que ter previsibilidade. Previsibilidade. Se eu não tiver previsibilidade, eu tô arrancando os cabelos, fico doido. Então eu tenho que entender como é que vai ser minha semana, porque se as tarefas começarem a começar a acumular um monte de tarefa, eu fico agoniado. E aí eu tenho que sentar aqui e tal. Eu vou até fazer um teste de TDAH, porque eu tenho quase certeza que eu tenho esse troço. Mas eu quero uma profissional, uma psiquiatra, enfim, para ver se eu tenho esse troço. Mas vamos lá. Como eu sou um cara ansioso, eu pensei, como é que eu posso organizar minhas atividades, principalmente no dia que tiver muita atividade para fazer? E aí, eu recomendo você começar com a atividade que mais vai liberar seu emocional. Então vamos lá, você tem 10 atividades para fazer naquele dia. Você fala assim, não dou conta, é muita coisa, tudo é importante. Cara, tem as coisas muito. Aí você vai analisar as coisas mais importantes. Nossa, isso aqui é muito importante. Agora, cuidado com tarefa vazia, que não vai te levar para o próximo nível. Tarefa vazia é varrer a casa, organizar o guarda-roupa, dobrar roupa, passar ferro em roupa. Isso é tarefa vazia, não vai te levar para o próximo nível. Tem que ser algo que vai te levar para um próximo nível de conhecimento, de evolução curricular, de transformação interna, né? Varrer casa, sei lá o que, deixa para mais tarde. Deixa quando você estiver esgotada mentalmente, tiver energia ainda para varrer casa, você vai. Senão bota para outro dia, bota para final de semana. Mas suas horas ali de ouro, você vai pegar aqui, ó. Quais tarefas são muito importantes? Das mais importantes, eu vou começar pelas tarefas que vão mais liberar meu emocional para eu ficar menos ansiosa. Você olha, qual tarefa entre essas 4 que eu separei que são extremamente importantes? Qual dessas 4 aqui, se eu começar por ela, eu vou liberar um grande peso aqui. Começa por ela. Pum. Já libera um grande peso emocional, ainda vai estar ansiosa, ainda vai ter mais tarefa para fazer, mas você vai nessa lógica até o final, beleza? Isso vai te ajudar bastante, muito. Quarto passo para você não adiar os estudos de alemão. O quarto passo é a privação de sono. E eu trouxe isso aqui e eu não quero ficar na superficialidade, não. Eu quero falar um negócio que um neurocientista falou na internet uma vez e eu achei bem interessante o que ele falou. O nome dele é Eslen. É um brasileiro que está bem famoso, assim, vocês devem conhecer. Mas enfim, ele falou o seguinte: cara, eu como psicólogo, nós profissionais da psicologia, quando a gente recebe um paciente no escritório, no consultório, a primeira coisa que a gente pergunta é: como é que está seu sono? Como é que está a sua alimentação? Por quê? Se o sono da pessoa estiver prejudicado, se ela estiver dormindo mal, existe muito comportamento, muita reação que acontece ali durante o dia da pessoa, que o problema não é um problema psicológico.
é a privação de sono. Então, vamos supor que a pessoa fala assim, cara, ô psicólogo, eu ando muito depressivo ultimamente, tô muito pra baixo, fiquei irritado o dia inteiro. Qualquer coisinha dá vontade de xingar, dar um murro na parede, quebrar alguma coisa, eu fico muito irritado o dia inteiro. Tô muito impulsivo, né? Tentando seguir a dieta, eu não consigo, está comendo tudo pela frente e o meu comer é emocional, eu percebo, não tô comendo na velocidade tranquila, eu tô comendo ansioso, mastigando ali com velocidade e tal. E aí o psicólogo vai perguntar como é que tá o sono da pessoa. Se a pessoa falar a verdade, se ela tiver com problema no sono, ela fala assim, cara, eu tô dormindo muito mal. Tenho que acordar todo dia às 6 horas da manhã, mas vou dormir 2. Fazendo o quê? Mexendo no celular. Ah, não consegue dormir, não consigo dormir antes e tal. Tenho insônia, não sei o que, não sei o que. E aí o psicólogo, ele vai resolver o lance da privação do sono da pessoa para que a pessoa consiga... ela resolvendo o sono, resolve já um monte de coisa. Mas claro, se resolver o sono, mas o psicólogo percebe que tem outras coisas ali, eventualmente a pessoa pode ter alguma coisa, né? Mas aí em relação ao sono, os processos envolvendo a memorização de informações, então você estuda alemão e quer fixar melhor aquele conteúdo, você tem que ter uma boa noite de sono. Porque se você não tiver boa noite de sono, você não vai ter o processo de memorização de informações, vai ficar bem prejudicado. E aí no outro dia que você quer estudar, sua atenção está lá embaixo porque você dormiu mal. E aí eu sei que a gente está na era agora de dormir mal. A maioria, assim, pelo menos os amigos que eu converso, as pessoas que eu converso, e quando eu pesquiso na internet, vídeo que dá muita visualização, a gente está dormindo mal. A gente está dormindo pior hoje. E aí eu lembro que na minha adolescência, meu pai tinha fazenda e tal, e meu pai tinha comprado uma fazenda na época bem distante e tal, demorava um tempão para chegar, e na época não tinha energia lá. E eu lembro que eu tinha uns 10, 11, 12 anos, ia pra lá. E eu lembro até. E eu uso isso hoje. É bem engraçado. E eu ia pra essa fazenda e tal. E aí tava lá. Todo mundo acordava muito cedo. Quando dava ali por volta. Quando começava a escurecer, 6 horas da tarde, 6 e meia e tal. Já ia começando a bater um soninho. Aí a gente acendia um negócio, eu acho que o nome é Candinheiro, um negócio assim. Eu falo Candinheiro, eu acho que deve estar errado, mas é assim que falava. Candinheiro e tal. Aí acendia aquele troço lá, uma luz meio avermelhada, entrar ali pra dentro. Ficava às vezes na porta de casa, o cara que cuidava lá da roça começava a contar umas histórias de negócio de caipora, de não sei o que, pra meter medo na gente. Eu ficava com medinho, negócio de caipora, esses negócios. Um lado meu ficava com medo, do outro lado meu falava, isso não existe não. Ele existe sim, aí eu, eita pô, será que existe mesmo e tal. Aí contava aquelas histórias lá de roça, não sei o que, e entrava pra dentro de casa. Quando eu entrava pra dentro de casa, dava ali 7, 7 e meia, morrendo de sono já. Porque quase tudo escuro, aquela luzinha baixa. Às vezes um radinho ligado ali, baixinho e tal, batendo aquele papo, não sei o quê. Daqui a pouco, 7 e meia, 8 horas, dormia. Deitava na cama ali, tava tudo escurão. Não durava 3 minutos, já tava, bum, já tava morrendo de sono. Por que eu tô falando isso pra vocês? Porque tem algumas semanas, eu tava dormindo muito mal ultimamente, né? Mal mesmo, de pegar celular, levar pra cama, dormir meia-noite, 1 hora da manhã pra acordar cedo. E irritadiço, aquele dia arrastado. Eu falei, cara, isso não é vida não, velho. Tô, pô, irritadiço aqui. Eu sei o que é que tem que ser feito, eu não tô fazendo. Logo eu que vivo falando pros meus alunos o que é que tem que ser feito e tal. Não, tá, não vou ser radical com esse negócio. Tem que fazer alguma coisa aqui. Aí eu falei, cara, eu vou usar estratégia. Primeira estratégia que eu vou usar é fazer um desafio comigo de 7 dias pra começar a ganhar hábito. Aí eu botei num quadro assim, um monte de quadradinho. Botei 7 quadradinhos no quadro que eu tenho. E coloquei assim, desafio do sono. Desafio do sono. E o meu desafio do sono envolvia não levar o celular para a cama e pegar os 2 celulares e colocar lá na cozinha, num armário fechado, para simbolizar, né? Porque quando você fecha o armário, eu queria até ouvir o barulho, prá, do armário fechando, para simbolizar aquela libertação, aquele distanciamento do celular. Bum, fechei, vá para a cama. Aí um lado meu ficava ansiosinho, tipo assim, poxa, tomei sem sono agora, eu queria pegar no celular. Não, não vai pegar. Você pode ler, pega o Kindle aí e vai ler. Celular, esquece. Eu vou ler, pô, até bom, preciso ler mais e tal. Pegar o Kindle aqui e tal. Comecei a ler isso aqui, não deu 10 minutos, dormi. Dormi cedo, 10 e meia, sei lá. Aí acordei no outro dia, pô, bem renovado assim. Eu falei, caramba, valeu muito a pena, velho. Valeu muito a pena. Vou fazer isso de novo, um desafio de 7 dias, vou fazer e tal. E continuei fazendo. Tô fazendo até hoje, tem algumas semanas, não sei se tem um mês, 2 ou mais do que isso, enfim.
mas eu tô fazendo, mudou muito, muito, muito. Então dá 10h30 mais ou menos, pega ali, escova os dentes e tal, bota o celular lá no armário da cozinha, fecho, entro no quarto sem celular e não importa. E outra, se você pensar assim, mas eu vou ficar com a cabeça acelerada, não sei o que, tu vai ficar nos primeiros minutos. Com tudo desligado, as luzes desligadas, tudo preto, com a cara pra cima, o sono vai bater, tu pode ter certeza. Fica ali, ó, 5 minutos, 10, tudo desligado. 20 minutos. Ah, tem insônia. Faz pra tu ver. Vai bater sono. Agora, se tu fala, eu tenho insônia, mas tá com a cara no celular, na cama, não é que tu tem insônia. É porque a luminosidade ali, o que tu tá vendo é muito interessante. O de acho pra tomar nosso tempo é tá desses videozinhos curtos, né? Por quê? Velho, aparece as coisas que tu quer. E eu toda hora tô me policiando. Às vezes eu pego aqui, né? Termina a live, aí eu vou ali na cozinha. Pego o celular, dou uma olhadinha assim no meu Instagram, dou uma olhadinha nos vídeos curtos. Aí, quando eu demoro assim, eu vejo uns 4 seguidos, aí eu já me ligo, eu falo assim, caramba, esse negócio me pega mesmo, né? Esquece, fecha esse negócio aí e tal. É o tempo todo se policiando. Mas vamos lá, então, privação de sono vai te ferrar. Cuida do teu sono, porque isso vai ajudar na tua memória, vai te dar mais energia, você vai estudar melhor e vai te dar mais motivação para estudar. Com sono prejudicado, motivação tá lá embaixo, falta de energia, irritabilidade é uma merda. Quinto passo, quinta estratégia, para você não adiar teus estudos de alemão. O quinto passo para você não adiar teus estudos de alemão é você resolver o medo. É você resolver o medo. Eu vou falar sobre o medo, que vai ser bem interessante agora. Olha só. Existe o medo biológico e o medo emocional. O medo biológico não tem pra onde correr. O medo biológico, tu tá lá na savana africana, aparece um leão na tua frente, esquece, tu vai sentir medo. Tu vai sentir medo. Aquele lance lá do luta ou fuga, né? Ou você vai ficar ali, você vai travar ali, né? Luta, fuga ou travar. São as 3 coisas que podem ocorrer. Esse medo vai acontecer, porque é o medo ali da a morte iminente. Só que a gente vai falar agora do medo emocional, que é uma parada mental. É uma parada mental que a gente tem. Eu já tive várias vezes também, a gente tem, só que a gente tem que se ligar nesse medo emocional, porque o medo emocional trava a gente de evoluir. Então a gente está vivendo, pode pode 3.000 vezes mais ser melhor, e não é por causa de um medo puramente emocional. É um medo ilusório. Porque é o seguinte, hoje, quando você não precisa mais sair para caçar bicho no meio da mata, com possibilidade de um leão te comer, porque como é que você se alimenta? Você vai no supermercado, bota comida dentro, paga, qual o risco que isso oferece? Nenhum. Num país mais seguro como a Alemanha, aqui onde eu moro, a taxa de criminalidade é bem baixa, homicídio deve ter 1 por ano, assim, né, homicídio doloso, alguma coisa mais forte assim, eu quase não vejo relato disso. Então a chance de alguém né, cometer alguma coisa grave com você é muito, 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 muito baixa. Mas você tá com um monte de medo que é medo ilusório. E se você pegar esse medo e descartar ele, e é um treino, obviamente, é igual a perder gordura, você tem que treinar a perder esse medo, você voa. Porque olha os medos que você tem. Eu tenho medo de falar e alguém me julgar. Tu vai morrer por isso? A pessoa paga suas contas? Então como é que pode ter uma pessoa que está te controlando emocionalmente? O teu medo está deixando outra pessoa te controlar. Tem um outro medo, que é a pessoa é muito perfeccionista. Então ela está o tempo todo com medo de cometer um erro, por quê? Com medo das pessoas julgarem. E aí o perfeccionista, ele prefere não fazer para não correr o risco de errar. E aí não faz. E a pessoa pode muita coisa, assim, tem uma inteligência, tem uma capacidade absurda, mas não faz. Por quê? Eu prefiro não fazer do que a possibilidade de errar. Não tem erro, não tá no meu vocabulário. Foi mal, mas isso aí você não vai falar alemão de jeito nenhum. Com essa postura, esquece, não vai rolar.
Porque vai ter que errar 1 milhão de vezes. Cada palavra, cada frase que você fala em alemão, cada frase em si traz a possibilidade de vários erros. Por frase que você falar. Ah, filho, se eu falar uma frase de 3 palavras, vai ter possibilidade de errar muita coisa? Vai. Se você falar uma frase com 3 palavras, você pode errar pronúncia. Você pode errar o contexto em que você vai usar essa frase. Você fala uma frase num contexto nada a ver, não combina. Você pode errar a ordem das palavras na frase. Você pode errar a declinação de alguma palavra ali, de um artigo definido, indefinido. Você percebeu que em uma frase só, pequenininha, existem várias possibilidades de você errar. Aí você está estudando alemão e tudo mais, perfeccionista. Uma frase com 3 palavras você não quer falar. Porque já vem um monstro na sua cabeça. E, gente, eu não estou falando isso aqui dizendo para vocês assim, nossa, eu nunca tive isso e é por isso que falo alemão e dou aula, não sei o quê. Não, é porque eu tinha isso. É pelo fato de ter passado por isso tudo é que eu trago as informações para vocês. E hoje, olhando para trás, eu fico assim, caramba, que doideira, né? Que loucura. Vou falar algumas coisas muito profundas para vocês que eu vivi, que eu não falaria isso anos atrás e agora eu falo tranquilamente para vocês. Vou falar. Olha só, olha minhas crenças. E quem se identificar, quem tiver crença, quem tem essa crença hoje, coloca aqui só para saber se eu estava sozinho nisso, se é uma coisa da minha cabeça ou se alguém pensa assim também, ou sente assim. Olha só. Primeiro que quando eu comecei a aprender alemão, eu pensei que o idioma era meio pomposo. Como assim pomposo? Era um idioma que eu tinha que exagerar na formalidade, porque os alemães são mais... Desculpa, que os alemães são mais formais. Então a primeira crença ilusória que eu tinha era essa. O idioma alemão é um idioma mais formal, então eu tenho que usar sempre pronomes sie e falar mais formalmente. E como eu venho da área jurídica e vim para cá inicialmente para fazer o mestrado, então tome-lhe estudar coisa mais formal. E adorava comprar os livros de direito e ficar estudando um monte de palavra, verbo e terminologia jurídica muito difícil. E eu falava assim, meu alemão tá ficando muito bom e tal. Mas no dia a dia, na hora que eu ia conversar, a galera falava de outra maneira. Eu falava, não, mas no dia a dia tá foda, tá estranho. E eu namorando com a alemã, falava às vezes um negócio, uns verbos com ela, formulava de uma forma com ela que ela falava assim, nossa, ninguém fala assim. Tá muito quadradão. Se tu quiser falar como a galera fala no dia a dia, não é assim. Eu falei, não quero falar como a galera fala no dia a dia. Mas também eu venho do direito, eu tenho que saber essa coisa formal e tal. Então tinha ido um conflito na minha cabeça ali no início de querer ser mais formal e tal. Primeira ilusão. A segunda ilusão que eu tinha era a seguinte. Cara, se eu errar aqui, todo mundo vai me julgar. Se eu falar alemão no nível que eu tô aqui agora, no início, qualquer pessoa, eu achava que qualquer pessoa ia me engolir, ia me julgar, ia falar assim, nossa, que cara burro. Nossa, vendo Brasil, sei lá, é estrangeiro aí, não deve ter conhecimento nenhum, burrão e tal. E eu sei o que eu construí de conhecimento ao longo da minha vida, minha dedicação e etc. E eu não queria essa sensação de a pessoa me olhar e achar que eu sou burro. Eu não queria essa sensação. Então o que eu fazia? Eu sabia que eu tinha que falar, lutava pra falar, mas já falava cheio de insegurança, com medo do julgamento. Às vezes a frase dava certo, a frase estava certa, a pronúncia estava certa, mas eu estava me colocando para baixo com medo do tal do julgamento. Que entra no que eu falei para vocês. É o perfeccionista, que prefere às vezes não fazer para não dar a possibilidade de alguém dizer que está errado ou de alguém julgar. Aí beleza, eu fiquei passando por isso um tempão, com esses problemas emocionais, lutando com isso, comprando um livro da área de psicologia para ler. Eu não sou psicólogo, mas eu gosto disso, né? Então, claro que eu não comprava livro técnico, que psicólogos estudam na faculdade, mas livro que a gente consegue entender, que você compra e consegue entender. Então, comportamento, pensamento, crenças centrais, etc, etc. Ia comprando esses livros para tentar me entender, ansiedade, TDAH e tal. E lendo sobre essas coisas e vendo vídeo e tal. E eu fui melhorando, claro, né? Fui aplicando outras estratégias. E aí eu comecei a ler sobre TCC, né, que é a terapia cognitivo-comportamental e tal. Eu falei, caramba, então eu posso... Aí foi aí que eu comecei a perceber mais meu comportamento, né? Olhar de cima, botar o drone e começar a mapear minhas crenças centrais, meus comportamentos. Por que que isso se repete na minha vida? Crença central, tô pensando dessa forma, é claro que vai se repetir. Porque o pensamento gera ação. Beleza. E aí eu falei, cara, vou mudar meu diálogo interno e tal, que não sei o quê.
O tempo foi passando, eu fui melhorando e tal. Só que o tempo foi passando, meu alemão foi melhorando e etc. Chegou um momento que eu estava independente, eu conseguia resolver minhas coisas sem depender de ninguém, meu alemão só melhorando, só melhorando. E aí, um belo dia, eu tô com amizades alemãs, fazendo tudo sozinho. Eu me peguei indo pro médico, indo renovar meu visto, eu sentado assim, renovando o visto. E de boa, né? Sentado assim, suave, tranquilão. Aí eu, caramba, alguns anos atrás, eu tinha que trazer alguém. Depois da fase de trazer alguém, eu vinha sozinho, mas tremendo que nem vara verde, morrendo de medo de ser julgado. E me preparava absurdamente e ficava, sabe, com o olhão assim, olhando pra pessoa, para tentar perceber tudo que ela fosse falar, eu queria entender. Que é aquele excesso de atenção, né? Aquela atenção redobrada, tá? Pra não deixar passar nada e etc. Não deixar nada passar nada importante. E aí, né, depois que isso passou, eu comecei a perceber: caramba, eu tô de boa aqui, velho. Eu não tô ansioso. Eu tô conversando de boa. Se eu não entender, eu falo wie bitte, e a pessoa simplesmente repete. Se eu não entender de novo, eu falo, né, ich kann nicht so gut Deutsch, also könnte Sie das wiederholen? Você pode repetir isso, né? A senhora pode repetir isso e tal. Então, chegou num momento que eu tava tão de boa que não era mais uma ameaça. E aí, agora eu vou ajudar vocês. Quando eu percebi que não era mais uma ameaça, que ninguém ia me matar ou tava me julgando como eu tava achando, saiu um véu. Parece que eu tava usando um óculos da ilusão, aí saiu meio que um véu esse óculos. E parece que eu comecei a ver mais a realidade. No final das contas, eu percebi que a cada 1000 pessoas, uma eventualmente pode te julgar. A cada 1000, 999 não tá nem aí se tu é estrangeiro, se tu tá falando com o alemão meia boca, ele só quer te entender, mais nada. Tu vai no médico, tu começou a falar, se tu errou declinação, o médico não tá nem aí, ele não vai mentalmente ficar julgando o teu nível de alemão. Nossa, ele não sabe declinar no dativo, ó. Ela não sabe declinar no genitive. Ninguém vai pensar assim. Só vai focar na comunicação. Vai focar em te entender. Aí te entendeu, vai te responder e tá resolvido. Hoje eu percebo isso. Na época eu não percebia. Na época eu achava que tava todo mundo julgando e pensando que burro. O cara não tem conhecimento de nada, tal. Velho, ninguém tá nem aí pra isso. E depois, por curiosidade, eu fui perguntando para as pessoas, para colegas alemães e tal. Quando você conversa com um estrangeiro assim, você fica julgando o alemão da pessoa? Colega alemão, não. Se eu entender a pessoa, ela me entender, eu não penso nada. Eu só penso que é um estrangeiro só, que não é alemão, mais nada. Não penso se a pessoa... Eu sei que ela pode ter muito conhecimento. Ela só não sabe alemão direito ainda e tal. Então, assim, é muita ilusão que eu criava, entendeu? E é tudo baseado em medo emocional. Né? Medo biológico a gente vai ter. Fala, Dimitri. Medo biológico não tem pra onde correr, você vai ter. Agora, medo emocional, a gente tem também, mas é algo que você pode trabalhar para eliminar. Porque é um monte de medo de agir, e a vida tá passando e você tá com receio, né? Medo de errar, medo de dar o próximo passo. Toda vez que a gente tá próximo de dar um passo importante na nossa vida, que a gente sabe que vai transformar a nossa vida, a gente não dá, velho. Toda vez. Tem ali, ó, você tá vivendo a fase ali, tá na zona de acomodação, vivendo, tá tudo mais ou menos. Aí você quer mudar, você fala, não tô aguentando mais, tem que mudar minha vida, tá muito ruim desse jeito. Aí você tá ali, ó, prestes a tomar uma decisão muito importante na sua vida, você sabe que aquela decisão é a correta, o que é que seu medo faz? Te trava. Por quê? Medo de não conseguir, é muito comum. E às vezes às vezes é uma parada que você não pensa racionalmente, assim, não vem na sua cabeça, tô com medo, acabei de perceber que eu tô com medo, que eu não vou tomar uma decisão aqui, com medo de fracassar, com medo de não conseguir cumprir aquilo. Muitas vezes não é racional assim, você não pensa sobre, só vem. Vem aqui e você, não, melhor não vou fazer isso não. Na verdade, era o medo de fracassar. O medo de não conseguir, medo de incapacidade, medo de não ter tempo, medo de gastar dinheiro, medo de um monte de medo. E a galera mais vacinada, mais esperta, que investe em si e tal, tô com medinho aqui, mas eu vou fazer acontecer, não quero nem saber. Só vou melhorar se for assim.
Só vou melhorar se for assim. Então você tem que ir pra cima. Você tem que ir pra cima. Beleza? E por falar em ir pra cima, aproveita que é gratuito, tá? Segunda-feira começa o nosso evento Independência no Alemão, onde eu vou te mostrar um passo a passo prático para você falar alemão com confiança no dia a dia. Se você não se inscreveu ainda, digite quero aí que eu vou te mandar o convite agora, de forma automática, para você fazer parte. Você vai receber as aulas no seu e-mail, você vai poder ver as aulas no horário que você quiser, você só não pode deixar as aulas para ver na semana seguinte a do evento, porque as aulas vão sair do ar e você vai perder a oportunidade, beleza? Se você não se inscreveu ainda, só digitar quero aí que eu te mando o convite agora, beleza? Sexta, quem tiver em outra rede social, o link está na descrição do vídeo. Sexto passo aqui, para você não adiar mais os seus estudos de alemão. Enquanto eu vou falar no sexto passo, coloca aí a palavra eu, quem está aqui desde o começo. Desde quando eu comecei a fazer a live até agora, quem está aqui? Coloca eu, porque eu adoro saber disso. Fico muito feliz em saber quem está aqui desde o começo, acompanhando toda a linha de raciocínio. Vamos lá. Sexto passo é de como não adiar mais os estudos de alemão. O sexto passo esse aqui é muito, muito importante. Essa aqui também eu ouvi de um cara chamado Pedro Calabrese, é um neurocientista na internet, que eventualmente vocês conhecem também. O Pedro Calabrese, ele é um cara maior, eu aprendo muita coisa com esse cara, com os vídeos desse cara. E anoto, boto em prática muita coisa. Ele indica livros, eu compro. Esse cara é bem massa. Olha só. Poxa, tô precisando me dedicar, tô adiando o tempo inteiro e tal. Tem vários motivos para você adiar e a gente conversou hoje sobre vários motivos. Medo, sono, rotina, crença de desmerecimento, um monte de coisa. Agora, tem mais uma outra coisa que faz você procrastinar, que faz você adiar. É você pensar no volume muito grande de estudo. Você pensa no volume muito grande. Você sempre está pensando assim, meu Deus, para eu chegar no nível que aquela minha colega está ali, putz, vou ter que estudar muito. Aí você trava e não vai. Só que se você pudesse ver o que sua colega fez, você viu que ela se dedicou todo dia um pouco. Ela não aprendeu do nada, não foi assim, em uma semana ela estudou 24 horas por dia. Isso não aconteceu. Em 6 meses ela estudou 8 horas por dia. Isso dificilmente aconteceu. Ela vai se dedicando ali e tal. Então você tem que pensar por dia. Já vou te responder, tá, Vitória? Você tem que responder por dia. Responder por dia. Você tem que pensar por dia. Por enquanto, esquece o de amanhã. Quando eu falo isso, muita gente fala assim. Muita gente não, algumas pessoas falam assim. Ravili, mas como é que eu vou esquecer o de amanhã, sendo que eu tenho que saber o que vem depois e tal? Calma. Você se prepara. Por exemplo, domingo, vou preparar minha agenda do meio da semana, segunda a sexta. Separa o horário de estudar e já imagina, principalmente para quem está dentro de um treinamento, que você tem o conforto de ter a ordem ali do estudo e não vai ficar vendo vídeo aleatório na internet, você já sabe. Tem a plataforma, tem o material, tem os áudios, tem tudo. Aí você, segunda a sexta, eu vou estudar de 7 às 8. Vou estudar de 7 às 8, segunda a sexta, já botei aqui na minha agenda, beleza. De 7 às 8, o que eu vou fazer? Eu vou seguir aquele cronograma que eu peguei do professor. Tem um cronogramazinho lá, em 1 hora eu consigo fazer aquele cronograma, 25 minutos. 25 minutos não, 20 minutos. Como é que fala? 15 minutos para cada tarefa. Aí beleza, você começa a fazer aquilo ali. Quando você está na atividade de segunda-feira, esqueça a atividade de terça. Esqueça que tem terça. Você pode até lembrar para outra coisa, mas para o alemão já está resolvido, já está na agenda, tu já vai seguir a plataforma, já tem cronograma, esquece o de terça. Tu vai pensar, tu tá na segunda, faz só o de segunda. Segunda-feira, eu estou seguindo esse cronograma aqui, de 1 hora, eu tô focada só nele. Nossa, mas vai demorar tanto para falar igual a minha amiga, nossa, vai demorar tanto para falar igual aquele alemão, tá? Para todo mundo. Para algumas pessoas um pouquinho menos, para outras pessoas mais e tal. Mas viva a sua vida, esqueça dos outros. Ninguém tá pagando sua conta para te julgar se você vai demorar mais. Ninguém tá pagando suas contas para quando você for falar alemão treinando na rua e alguém eventualmente te julgar. A minoria vai te julgar, então fala. Ninguém tá pagando suas contas para poder ficar te cobrando declinação correta. Né? Amigo não tem
Nossa, amiga, melhor esse alemão aí, não sei o quê. Fecha, cara, se vira, vai focar no seu alemão, eu tô focando no meu, né? Então, foque em você, esqueça sua amiga, seu amigo e tal. Beleza, eu sei que tem gente que é assim. Você às vezes você se compara com alguém e essa comparação é positiva porque você é uma pessoa competitiva. E você é bom em competição. Você é boa em competição porque você sabe competir e isso te dá um gás. Eu sou um pouco assim. Eu acho que eu tô no meio termo, assim. Às vezes eu olho e falo, eu quero é prova se eu não vou conseguir isso também. Tá. Só que eu não fico me comparando com a pessoa no sentido assim, eu quero ter o que ela tem. Não. Eu penso assim, se ela é capaz, eu também sou e eu vou fazer o meu. Tome-lhe. Quando eu me pego comparando com outra pessoa, com o resultado dela, eu já paro e falo, volta, freia. Se compare com o teu resultado. Você tá melhor que ontem? Melhorou mais? Se compare com a semana passada, com ontem. Melhorei 1%. Então você tá no caminho certo, continue. Continue. Mas eu quero que chegue logo, que não sei o que e tal. Velho, esqueça. Vou dar um exemplo prático com vocês. Vou dar um exemplo prático que é bom. De coisa que eu ficava agoniado para chegar logo. Um exemplo. Eu dava aula de alemão e eu demorei para ir para a internet. Por quê? Burrice. Só isso. Burrice. Viajei na maionese. Eu cheguei a dar aula pessoalmente aqui em casa, dando aula no tete a tete. Quando alguém me fala hoje querendo ter aula no tete a tete comigo, eu falo assim, meu Deus, como é que a pessoa está perguntando isso? Pô, hoje é óbvio pra mim que eu não vou dar aula no tete a tete. Às vezes a pessoa mora em outra cidade, eu tenho alunos no mundo inteiro. A pessoa mora na Noruega, gosta de alemão. O outro mora em Portugal, tá estudando alemão. O outro mora num país lá, no Moçambique, que fala português, não sei o quê. Então não faz sentido pra mim dar aula no tete a tete pra ninguém. Só que na época que eu comecei, fazia sentido na minha cabeça. Hoje você me pergunta e até hoje eu fico assim, cara, como é que isso fazia sentido? Eu não sei por quê, mas fazia. Beleza. Depois eu comecei a dar aula para mais de uma pessoa, no tete a tete e tal. Depois que eu fui para a internet, quando eu cheguei na internet, já tinham vários perfis de alemão, de professores dando aula de alemão, com 10 mil seguidores, com 15 mil seguidores. Vai vendo a história, tá? Vai vendo minha linha de raciocínio. E eu comecei com 0 seguidores, óbvio, eu criei um perfil e comecei a postar ali, postar aqui. E uns posts que eu não tinha estratégia nenhuma, e tem que ter estratégia na internet para você ter um gancho ali para despertar atenção, porque não adianta nada meu post ser lindo, maravilhoso, cheio de conteúdo. Se você não clicar para ver, você não sabe o que é que vem depois. Então tem estratégias e tal. E aí eu comecei no 0, aí chegou 1 seguidor, 3, devagarinho 5, e eu comecei a estudar ali como é que você se posiciona na internet e tal, e etc. E beleza. Aí a galera começou a gostar, porque o meu foco é muito alemão do dia a dia e foi crescendo e tal. Só que demorou uma eternidade para chegar em 10 mil seguidores. Demorou muito tempo, muito tempo. E aí você vê outros professores, outros profissionais com muito mais seguidores, muito mais. E você muitas vezes olha para o seu conteúdo e pensa, cara, meu conteúdo ele é muito mais agregador, não é besteirinha, não tá superficial e tal. Ou então, poxa, minha pronúncia está correta, eu me dediquei tanto para fonética alemã, né? Tem um curso de pronúncia e tal, e a pronúncia daquela pessoa ali é uma pronúncia não tão boa, pronúncia às vezes errada, e a pessoa tem, sei lá, 100 vezes mais seguidores, etc. E eu olhava para aquilo e às vezes falava assim, caramba, como é que pode, né, e tal, não sei o quê. Só que ao mesmo tempo eu já voltava, ei, esqueça, outra pessoa é outra pessoa, foca em você. Então olha só, quando você está o tempo todo pensando no resultado final, né? Que no meu caso eu queria ter 10 mil seguidores para ter já um alcance legal. E demorava muito para chegar, demorou muito tempo. E quando eu olhava para isso, me dava ansiedade, me dava uma agonia, e eu pensava, tá distante, viu? Puta que pariu. E dava um certo desânimo. Esse era o lado mais irracional. O lado mais pé no chão, que gosta de leitura, que gosta de aprendizado, que gosta de entender como é que são as coisas na real, né? Se controla, para de sofrer e tal. Esse lado que não quer ficar sofrendo, falar freia, relaxe, você vai continuar um dia de cada vez, um dia após o outro, incansavelmente. Aí, pô, tem uns caras que eu sigo, né? Que são meus mentores na internet, eles não são meus amigos, mas é como se fossem meus amigos, porque eu ouço esses caras em alemão, eventualmente em inglês, em português, que são pessoas que me influenciam
Por quê? Eu tô ouvindo podcast dessa galera. Eu tô vendo vídeo no YouTube dessa galera. Eu tô lendo essa galera. Então, eu fico ali rodeado de informações que vão me colocar para cima, que vão me fazer lidar melhor com a ansiedade, que vão me fazer trabalhar melhor, ser mais dedicado, dormir melhor, malhar melhor e assim por diante. E aí, essa galera, né, não sei quem foi que falou, mas falou o seguinte: cara, nada não tem nada mais poderoso do que o incansável. O inteligente, o superdotado, ele perde pro incansável. Se tem uma pessoa que é mais ou menos meieira, mas ela é incansável, ela voa muito. O que é muito inteligente, superdotado, se ele não usar isso, de nada serviu. E essas coisas ficam muito marcadas na minha cabeça, né? Aí eu falo, cara, eu sou incansável, eu já me conheço. Eu boto uma coisa na cabeça e eu vou. E fui. Tchac, tchac, tchac. Um belo dia eu esqueci desse negócio de seguidores e tal. Claro, você olha, né? Às vezes você olhava, tinha 1.000, 1.100, bem devagarinho. 1.200, bem devagarinho. Passava meses pra ganhar 100 seguidores. Aí eu, caramba e tal. Mas ia, eu falei, não, vai, é seu projeto de vida. Não tem, agora não faz mais sentido ficar olhando se... É seu projeto de vida. Não importa se tem 1.000, se tem 2.000. Já, não tem aqui 2.000 pessoas, já esteja muito grato porque tem 2.000 pessoas que se interessaram em te seguir, miserável. Que querem ouvir o que, é que você tem para falar, querem ver o que é que você tem a dizer, quer ver o seu post. Tem gente, tá vendo os alunos vindo, tá vendo a galera elogiando, não sei o quê? Tá tudo lindo, vai ser grato. E aí focar na gratidão. Focar na gratidão, esquecer da meta e tal. E eu fui. Hoje eu tô com não sei quantos seguidores, sei lá quantos seguidores eu tenho, 21.000, eu acho. 21.000 seguidores. Depois que passou de 10.000, deslanchou. Brrr. Entendeu? Por quê? Porque é quando você não liga mais. Você esquece daquela meta final. Esquece de meta final, porque a meta final ela fica colocando muito limite. Eu tinha 2 sócios, um deles saiu. O que saiu, ele falou bem assim, e ele falou isso acho que em outubro ou novembro do ano passado. Olha só que louco, gente. Vocês vão ficar... Em outubro ou novembro, eu tinha menos de 10.000 seguidores. Eu tinha 8.000, sei lá. Aí ele falou assim, cara, tomara que até dezembro aí bata logo esses 10.000 e tal. Aí eu olhei e falei assim, pô, tomara, né, e tal. Quando deu dezembro, logo quando virou o ano, aliás, já tinha 15.000. Eu falei, caramba, de 10.000 para 15.000 foi relativamente rápido e tal. E aí depois, pum, 20.000 e tal, e tá só crescendo, né? E aí hoje eu penso assim, cara, é tipo, claro que é legal crescer, claro que é legal ter mais influência e tal, ajudar mais pessoas, ter mais, conseguir transformar a vida de mais pessoas em relação ao idioma. Isso é muito legal, muito bom. Só que eu pensei assim, cara, é muito bom, né? Teve um momento que eu desprendi disso e foi. Em relação ao alemão, não fique muito pensando nisso assim, em meta muito distante não, entendeu? Não fique pensando em meta muito longe demais. Pensa assim, cara, eu vou fazer o meu do dia e vai vir. Agora tem que fazer com estratégia, tá? Não é de estudar de qualquer jeito, não. Porque se fosse estudar de qualquer jeito, tinha muita gente que estudou 3, 4 anos de gramática e não fala no dia a dia. Então, tem que ter estratégia para estudar. E sobre essas estratégias eu vou falar no evento, né? Quem não se inscreveu no evento começa segunda ainda, só digita quero que eu mando o convite gratuito agora. Mas tem que estudar com estratégia. Tem que estudar com estratégia. Deixa eu ver se algumas pessoas escreveram algumas coisas aqui, eu não gosto de deixar passar, eu gosto da interação com vocês. Gomes falou, Vitória Gomes, as aulas são gravadas? São. As aulas do evento você recebe no seu e-mail, no conforto, para ver ali no horário que você quiser durante o dia. Deixa eu ver se tem outro comentário aqui. Guten Tag. Cheguei. Vamos lá, Nova Brito. Como tira o medo de falar trabalho em uma escola e tenho medo de falar errado? Nova Brito, você chegou depois, eu falei bastante sobre isso, tá? Volta pro vídeo, esse vídeo de hoje vai te agregar bastante. Elizabeth, boa noite, Ravilho. Eu acho que me falta vocabulário do dia a dia, pois tenho receio de falar o que sei. Parece que meu cérebro não quer aceitar. Pera, mas eu fiquei um pouco confuso, que você falou que falta vocabulário do dia a dia. Depois você falou que tem receio de falar o que sabe e que seu cérebro não quer aceitar.
Se falta vocabulário, mas você tem receio. Então são três coisas diferentes, né? Te falta vocabulário. Tem estratégia para isso. Vou falar dessa estratégia no evento, inclusive. Se você já se inscreveu, você vai ter as informações que você precisa. Tem receio de falar o que você sabe. A live de hoje foi muito sobre isso. Parece que meu cérebro não quer aceitar. A live de hoje foi muito sobre isso. Se você chegou no meio da live ou depois, eu vou postar para você ver. Meine Freunde haben ein Schaden. Você tá lendo? Você tava na live de ontem, Júnior, que a gente falou sobre isso? Ah, meu Deus. É isso. Gente, então, com técnica, com estratégia, você aprende alemão mais fácil, aprende melhor e vai falar bem mais rápido o alemão do dia a dia. Quando eu falo alemão do dia a dia, não é só gíria de mano não, porque tem gente que confunde, fica gíria de mano, não quero aprender gíria de mano não, não é gíria de mano não. É você falar o alemão que você precisa no dia a dia, o alemão útil, falar no médico, falar na farmácia, no supermercado, na emergência, no setor estrangeiro, no transporte público, dentro do transporte público, BO na polícia, deu problema, fazer amizade, arrumar um namoro, ir dançar, entrar no yoga, fazer esporte. Quando eu falo alemão do dia a dia, é isso, tá? Mas claro que tem que ter expressão idiomática, tem que ter gíria, tem que ter frase feita, tem que ter tudo isso para que você fale alemão parecido com o seu português. Você soe mais natural. Ficar alemão todo quadradão, pensando o tempo todo nas declinações e deixa de se comunicar com medo de falar é einen, mas eu falei ein. O alemão erra isso também. E na pronúncia, quando você tem ein e einen, fica praticamente a mesma coisa, porque eles engolem um EN no final, aí o que é einen fica ein, né? Fica ein, não fica einen. Então, relaxa nisso, pô. Relaxa nessas paranoias de declinação. Não estou dizendo que não é importante, porque senão alguém vai falar assim, tem um professor na internet, Ravili, ele fala que não é importante declinação, não. Claro que é importante. É importante você saber declinar, para você saber escrever corretamente, etc. O que não é saudável é a tua paranoia. É a tua paranoia. Eu estou entrevistando os alunos do meu treinamento, porque eu ia fazer, na verdade, através de lives aqui com vocês, mas não tá dando problema, não estou conseguindo aceitar a galera aqui ao vivo. E aí, ao longo das últimas 2 semanas, eu fui batendo um papo com os meus alunos. E aí eu gravei esse bate-papo ali, bem tranquilão e tal. E eu vou postar alguns trechos para vocês, dos meus alunos falando sobre medo, sobre método tradicional. Velho, 99% dos meus alunos, 99,9%, já fizeram alguns cursos de alemão. 99,9%. Sobre o curso tradicional, todos eles falam coisas parecidas. E eu sei porque eu também fiz, né? Curso tradicional. Fiz até o B2. Eu passei na prova do C1, mas de curso tradicional fiz até o B2. E eu sei como é que funciona. Claro, eu fiz. E eles falam a mesma coisa. Então, esse exagero de gramática, rola na Suíça esse exagero de gramática, na Alemanha, rola na, como é que fala, na Áustria, no Brasil é a mesma coisa. Foco muito na gramática. Assim, eu fico assim, meu Deus do céu, como é que essa galera, muitos deles se formaram, eles fizeram um curso, uma graduação, para ensinar alemão como língua estrangeira. E eu fico assim, cara, como é que pode, né, velho? Eles fizeram uma graduação para isso e não sabem ensinar um estrangeiro o idioma alemão. Que ensino bosta. Muitas vezes de gramática, empurrando tonelada e tonelada de gramática na pessoa e dando um monte de xerox para preencher lacuna. Cara, tem que ter gramática, mas tu tem que equilibrar, pô. Tu tem que passar muito áudio do dia a dia pra essa galera. Temas do dia a dia. Falados de uma maneira... Esquece CDzinho de estúdio, pô. Ó, tá vendo esse microfone aqui, ó? Esse microfone aqui, ó, quem é da área da música sabe. Custa uns 1.000 euros esse microfone. Aqui, ó. É que eu sou músico, eu gravo também e tal, aí eu quis comprar um microfone muito foda. Beleza, aí eu tenho uma alemã que ela ajuda no meu projeto. Os áudios de todos os textos do meu treinamento, e são centenas, todos os áudios são gravados por essa alemã que ajuda no nosso projeto. Ela poderia gravar muito bem aqui, ó. Não, eu sou baiano, mas eu morei em BH já. O sotaque misturou, né? Mas quando você fala mineiro, eu falo, caramba, meu sotaque tá mineiro, é? Eu sou baiano, mas morei em BH. Ela poderia gravar nesse microfone aqui.
Aí eu falo pra ela, não, grava no celular. Ela fala, mas por que eu gravo no celular? Eu falo, porque eu quero que os meus alunos tenham uma experiência mais real. No dia a dia, os meus alunos eles vão receber mensagem no WhatsApp, eles não vão receber um áudio com um microfone de 1.000 euros, gravado no estúdio super poderoso e tal. Sabe aqueles áudiozinhos aquele CDzinho de livro? Com aquela voz bonita, gravada no estúdio, com aquela pausa e tal? Ninguém fala assim no dia a dia. Ninguém, 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 ninguém. É super artificial. Super artificial. Ah, Vini, mas aquilo ali ajuda, porque fala mais lento, com vocabulário mais básico. Dá pra falar mais lento, com vocabulário mais básico, mas de uma maneira mais natural. Com o áudio do celular mesmo. Não é que o áudio vai ter chiado, vai ficar ruim de ouvir, não, vai ouvir normal. Mas é algo mais próximo da realidade. E é isso. Ô, Ravili, não é você que grava os áudios do seu treinamento, não? Não. Eu poderia, mas eu não gravo, porque respeito aos meus alunos. Como assim respeito? É porque eu falo alemão com sotaque. Minha pronúncia é correta, eu estudei muitos anos pronúncia, montei um curso de pronúncia que não tem lugar nenhum. Minha pronúncia é correta, eu entendo das fonéticas do idioma. Só que o meu sotaque é de brasileiro, porque eu vim pra cá adulto. Então, se eu falar com você, a melodia é de um brasileiro, mas a pronúncia é correta. Por que eu não gravo os textos não gravo os áudios do meu treinamento? Porque eu quero que os meus alunos tenham uma experiência com a melodia nativa. Eles não vão ouvir alemão no dia a dia de um brasileiro falando alemão. Eles vão ouvir no dia a dia, na maioria das vezes, óbvio, de um nativo falando. Então tem que ter experiência de um nativo. Para mim isso é muito importante. E aí eu tratei de fechar uma parceria com uma nativa que me ajuda no meu projeto. E tem outras pessoas também, tem várias pessoas que gostam de ajudar no meu projeto, né? Vários nativos e nativas. Por causa disso. Ah, não, porque eu comprei um curso e no curso que eu comprei é a brasileira que fala português, mas ela que lê em alemão, eu percebo que tá com sotaque mesmo e tal. Eu falo, pois é, mas não acho legal. Mas vamos lá, voltando aqui. Você dá firmeza pra gente, animação pra aprender o alemão. Mas tem que ser, pô. Tem capacidade, a gente não pode ficar nessa descrença, entendeu? A gente é um povo tão guerreiro, brasileiro, nós somos tão guerreiros em correr atrás, em arregaçar as mangas e fazer acontecer, a gente não pode perder para um idioma. A gente não pode perder para um idioma. Júnior, por isso que eu entendo minha tia falando, e quando o marido dela, que é alemão, não entendo quase nada. Exato, porque tem uma velocidade diferente, algumas sutilezas ali que um nativo é que vai falar. É aquilo que você estava na live ontem, não sei se você estava no começo, mas, por exemplo, um estrangeiro ele pode até aprender a falar assim, hör mal, né? Que é tipo assim, escuta. Só que o nativo muitas vezes fala, hör mal, que é hör mal, que já é mais curto, mais rapidinho. Você às vezes vai ouvir um brasileiro falando alemão, ele vai falar es ist. O nativo vai falar isso tão na velocidade da luz. Es ist. Vai ser só um chiadinho que você vai falar, o que é que falou aí? Mas falou, es ist. Es ist. Es ist gut, oder? O nativo vai falar nessa velocidade. Né? Es ist gut, oder? É bom, né? Es ist gut, oder? Você não vai ouvir claro assim, é rapidinho. Você tem que ter essa experiência também, claro, não no comecinho tem que estar mais claro mesmo e tal, conforme o tempo vai passando uma velocidade mais natural. Senão você não se prepara pro dia a dia, no dia a dia ninguém tá com placa. Aí você treina com um CDzinho do livro, vocabulário formal, não sei o que, e aí no dia a dia fica perdidinho. Vai dar problema. Andréia, o U também às vezes sai U. Em qual palavra, em qual contexto, não entendi. Então, gente, é isso, tem que ter estratégia. Hoje é que dia? Quinta-feira, né? Amanhã a gente vai fazer live às 8, tá? Lembrando que a gente tem live todo dia às 20 horas, horário da Alemanha. E só na terça, que por enquanto é 19 horas, mas de segunda a sexta ali, né? Segunda, quarta, quinta e sexta, às 20 horas, todo dia a gente tem live. Falando sobre os temas do dia a dia, aquilo que você precisa para falar alemão com mais confiança no dia a dia. Beleza? Quando o estrangeiro fala rápido, né? Acaba, às vezes, não fala U, né? Sim, exato. Então, um beijão pra vocês, boa noite e até amanhã às 8 horas. E a gente vai se vendo, beleza?
Fechar aqui.